Hoje vamos trazer para vocês uma receita de um delicioso risoto menos calórico, super nutritivo e obviamente super saboroso. Vou começar fazendo aqui os pré-preparos e depois Carol vai fazer o risoto. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser picar couve-flor. Aqui tem 200 gramas e todas as porções que a gente utilizar hoje vão ser para 2 pratos, que no caso inclusive será o nosso almoço, né, Carol? Isso mesmo, Thaís. Esse risoto é uma opção excelente para um almoço ou para um jantar. Exato, todo mundo aí com certeza gosta de um risotinho no final de semana, então tá aqui uma dica super prática. No caso, a gente está colocando aqui o couve-flor bem picadinho para ele ficar no formato do arroz. A opção da gente utilizar a couve-flor aqui aumenta a quantidade de fibras do prato, vai ter uma fonte de vegetais importante também, além de, obviamente, a gente conseguir ter mais comida no prato. Então, quando a gente utiliza uma couve-flor, por exemplo, nesse risoto, a gente diminui a quantidade do arroz. Então, a gente torna ele menos calórico, mais nutritivo, muito saboroso também. E principalmente para quem não gosta de couve-flor, não tem um consumo adequado dos vegetais, aqui é uma sugestão legal de você começar a introduzir. Agora que o couve-flor já está todo picado, a gente vai transferir para um potinho que a gente vai reservar. Uma das coisas que deixa o risoto mais calórico e também mais cremoso acaba sendo a quantidade de queijo. Nesse caso, a gente vai fazer um cremezinho de abóbora. A nossa abóbora aqui já está cozida. Vamos amassar ela e vamos conseguir diminuir a quantidade do queijo dessa receita. Amassar no garfinho. Se você quiser também levar para o processador, fique à vontade, mas aqui é bem mais prático. Geralmente no risoto tradicional a gente utiliza um caldo de legumes para cozinhar. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carne bem temperadinha, que é isso que vai dar aquele sabor gostoso do risoto. Aqui a gente vai utilizar os temperos que a gente quiser. No caso, vai ser coentro, alho, um pouquinho de cebola, vamos utilizar sal com ervas, um pouquinho de pimenta e só. É isso mesmo. Aqui a gente está utilizando filé mignon, são um total 240 gramas do filé cru. E agora é só misturar. O preparo do risoto já está pronto, carne toda temperadinha, queijo ralado, a couve-flor já picada, aqui a quantidade do arroz que a gente vai utilizar e o creme de abóbora. Agora a Carol vai fazer o nosso delicioso risoto. Vamos começar preparando a nossa carne, colocando um fio de azeite na panela e esperando a panela ficar quente. A ideia é dourar essa carne, esse tempero, então a gente vai esperar um pouquinho, quando estiver quente a gente transfere a nossa carne. Azeite quente, vamos transferir a nossa carne. A ideia é dar uma dourada rápida na carne e nos temperos, porque no final do preparo, essa carne vai voltar para o nosso risoto. Então ela não pode estar muito cozida nesse momento. Aqui eu já vou tirar a carne, reservar ela novamente. Vamos preparar o nosso risoto e já já essa carne volta para o preparo. Lembra que nós vamos aproveitar esse fundinho da panela. É desse fundinho aqui que vai sair o sabor do nosso risoto. Eu vou adicionar uma xicrinha de café do arroz arbóreo, é o arroz de risoto mesmo. Essa medida nós geralmente usamos para uma pessoa. Aqui nós vamos usar uma medida para 2 pessoas, portanto, no final das contas, a gente vai utilizar metade do que a gente usaria de arroz para cada porção. Depois de dar uma rápida refogada no arroz, a gente vai começar a adicionar a nossa água. Eu tenho aqui uma panela com água fervendo. Eu vou transferindo para esse arroz. Na receita tradicional de risoto, essa água deveria estar temperada, então vocês podem fazer isso em casa. Por que nós não fizemos? Para mostrar para vocês que a receita pode ser muito simples, mas se você já souber fazer o risoto, souber fazer o caldo de legumes, podem utilizar o caldo de legumes também. A gente vai adicionando água, quando a água for secando, a gente vai adicionando mais um pouquinho de água, até esse risoto estar quase pronto. Enquanto o nosso risoto está sendo preparado, vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que nós recebemos muito. Uma delas é qual é o melhor arroz, o integral ou o arroz branco? Na verdade, a maioria já sabe, já imagina aí que é o arroz integral, mas por que esse arroz integral é melhor do que o arroz branco?
O arroz integral naturalmente tem mais fibras e mais nutrientes do que o arroz branco. Para quem gosta muito de consumir o arroz branco ou para fazer uma receita tipo essa, onde o arroz branco realmente faz diferença no sabor, a gente precisa adicionar essas fibras e esses nutrientes que o arroz branco não tem. Por isso, nós vamos utilizar o nosso couve-flor. O couve-flor vai entrar aqui nessa receita para dar o volume, para adicionar fibras e para adicionar nutrientes. Nossa água secou novamente, nosso arroz não está cozido ainda. Vou adicionar mais uma concha de água fervente. Nossa água secou novamente, nosso arroz está quase no ponto. Mais uma concha de água fervente. Agora nosso arroz chegou quase no ponto e é nesse momento que nós vamos acrescentar os próximos ingredientes. A gente não pode deixar o arroz ficar 100% pronto para acrescentar, porque ele vai continuar cozinhando aqui. Vamos adicionar nossa abóbora, nosso purê de abóbora e vamos adicionar o couve-flor cru mesmo. Ele vai cozinhar aqui. A nossa água fervente ainda tá ali na panela. Se for preciso, a gente adiciona ela, mas vamos com calma, porque o couve-flor ele tende a soltar um pouquinho de água, então não vamos adicionar no início para nosso arroz não ficar aguado. Vou colocar uma concha de água. E vou misturar. A ideia é que o couve-flor cozinhe e que isso aqui fique cremoso. Já temos um tempinho aqui cozinhando o nosso couve-flor. Eu vou experimentar agora para ver como é que tá o cozimento, como é que tá o sal, se a gente precisa acertar alguma coisa. De cozimento tá ótimo. E sal eu tô na dúvida porque a gente ainda vai acrescentar um pouquinho de queijo parmesão. E o queijo parmesão ele é levemente salgado. Eu vou preferir primeiro acrescentar o queijo, vou misturar. E se for necessário, aí a gente acrescenta o sal. Esse queijo parmesão a gente ralou aqui. Queijo parmesão ralado na hora tem outro sabor, gente. Então, assim, é pouquinho, tá? A gente tá usando um total de 40 gramas, mais ou menos, de parmesão. Ou seja, 20 gramas por prato. Mas ele vai fazer toda a diferença no sabor e na cremosidade. Então, utilizem um bom queijo parmesão. Nosso risoto já tá maravilhoso, super cremoso. E agora nós vamos voltar a carne para unir todos os sabores. Vamos voltar ela agora. E vamos agora rapidamente, não pode mais ficar muito tempo para não cozinhar demais a nossa carne. Vamos só incorporar todos os sabores. E o nosso prato já está prontíssimo para servir. É uma pena que vocês não conseguem sentir o cheirinho daí, porque tá sacanagem. Ainda bem que vai ser nosso almoço de hoje, hein? Deu 2 pratões de risoto. Eu sei que no início vocês ficaram um pouco nervosos com aquela quantidade de arroz, porque parece pequena. Mas calma, que nem acabou ainda, tá? Eu vou raspar esse negócio aqui. Vamos para a parte principal, né? Que é experimentar esse delicioso risoto. Gente, tá cremoso, viu? Tá cremoso. Se você gostou do nosso risoto, clica aqui embaixo, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, segue a gente no nacozinha.com as Nutris. Reproduzam bastante aí em casa, que eu garanto que vocês vão gostar. Tá bom, viu? Né? E continuem nos acompanhando, porque sempre terão receitas deliciosas.